a leitura também. Ok, Por mim também, tudo bem, Juliano. ok. As duas coisas. Ô, Juliana, para mim tudo bem também. Então, ok, pessoal. Hoje eu iria propor aqui para vocês uma atividade onde a gente iria escrever novamente. Só que a gente ia escrever agora por um novo estímulo. Vocês já escreveram alguma história a partir de alguma imagem, de uma fotografia? Eu não. Eu já. Eu Bruna, acho como que é que sim, foi? mas não lembro. Já. A minha foi boa. Foi Foi legal, boa e Paulo? ruim ao mesmo tempo. Boa e ruim? A Por minha que foi boa e boa e ruim? ruim ao mesmo tempo, que foi uma decepção que eu tive e foi registrado, tiraram foto. Então eu peguei, na foto, eu descrevi sobre ela. Entendi. Eu acho que eu te mandei essa Atividade escrita, de não? história, né, Paulo? Atividade de Aham. história, né? Isso, é. A gente pegou uma fotografia ou um documento, alguma coisa e escrever sobre aquilo, Entendi. entendeu? Que bacana É. que vocês conseguiram fazer, né? Eu acho que é um lugar também difícil, né? Eu também concordo com o Paulo, porque dependendo da fotografia que você escolhe, ela mexe muito com a gente, né? Porque Mexe. envolve as nossas vivências, as nossas emoções, nossas lembranças, e pode ser muito difícil. Eu Aham. tinha em mente que a gente poderia fazer mais um texto para a semana que vem, e eu sei que é uma demanda muito grande, porque vocês têm demanda de todas as matérias, né? Mas eu também acredito muito, e acredito assim, piamente, de que vocês precisam realmente trabalhar a questão da escrita e a questão da leitura. Gente, só assim que a gente consegue sair como o. Ai, meu Deus. Quem foi que falou aí que queria passar de ano? Foi Graça? Quem falou? Foi O Alisson e eu. Exatamente. Só assim que a Fui gente vai eu, passar de ano, gente. Juliana. Só assim que a gente vai formar no ensino médio. A Mas, interpretação de texto. mas se a pessoa quer passar de ano, a gente tem que aprender, não acha? Exatamente. Tem que aprender. É o Pois que é. nós estamos fazendo. Pelo menos eu estou dando o melhor de mim. Exatamente, Justamente. gente. Todos nós, né? Mas a gente tem que participar e aprender, Exatamente, exatamente. né? E aí, lendo e escrevendo, vocês vão conseguir ter bastante facilidade depois, né? Vocês veem que quando vocês precisam ler um enunciado de um problema de matemática que a Natália dá, vocês precisam saber da interpretação de texto. Vocês precisam interpretar aquilo ali. Então, toda a matéria que você for fazer, né, de qualquer exercício, você precisa ter isso bastante certo, né? Bastante fixo como Justamente. aprendizagem, né? Então, é justamente sobre isso. E é por isso que eu estou pegando pesado com vocês nessa questão de escrita, assim, né? E provavelmente, e agora sim, eu acho que a gente está... Porque a gente está nesse momento também de pandemia, né, gente? Então a gente vai pegando mais leve, né? Porque quando as coisas é presencial, as coisas correm igual a jato. Quando vê, a gente tá muito cansado. Então eu queria ver com vocês qual que é a proposta que vocês preferem, né? Já que a gente entendeu que a gente vai trabalhar as duas coisas, que vai ser a leitura e a escrita, a minha proposta hoje era vocês escreverem sobre vocês escolheriam sobre uma imagem que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, e vocês escreveriam sobre essa imagem, uma história, né? Sobre essa imagem. Ou, se vocês querem que eu mando algum tipo de leitura também, né? Para ajudar e para vocês escreverem a partir de um texto. Manda as duas coisas que aí dá pra escolher melhor. Não, eu acho que é melhor a gente fazer primeiro a gente faz uma coisa e depois a gente faz a outra, porque aí Não, senão ela vai manda ficar muito uma. confusa. Primeiro, né? A imagem, né? Se o restante do pessoal concordar, né? O que Manda vocês acham de as começar pela imagem? imagens e o texto. Que aí eu escolho o melhor pra mim. Se eu tiver alguma dúvida lendo a imagem, o texto vai me ajudar. Não, mas Tem que não ser melhor não é para a nós, mesma. tem que ser melhor para todos.
Alisson, É. porque não é o mesmo. As imagens são diferentes, todas elas são diferentes, e o texto também é diferente. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai escolher uma atividade para essa semana, porque na outra semana a gente vai fazer essa, entendeu? A outra atividade. Então, o que é que vocês acham da gente escrever sobre as imagens essa semana? Eu tenho que ver a imagem primeiro. Tudo Eu bem. concordo. Tudo Claro. bem, então, né, gente? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte: eu vou começar a fazer um exercício com vocês aqui, né? Eu acho que vai dar tempo. Pode ser, Ju. Pode Tá. ser. Eu vou mostrar para vocês as 3 imagens que eu escolhi e que cada um de vocês, dessa vez, vão poder escolher a imagem que vocês vão querer. Dessa vez eu não vou falar Graça faz essa, fulano faz essa, não. Dessa vez vocês vão escolher. Quando eu mostrar para vocês aqui, vocês vão ver que as imagens têm uma característica e que lembram muitas coisas que a gente tem passado. Porém, a gente não vai se agarrar a esse momento que está na fotografia. Vou dar um exemplo para vocês. Essa aqui é a primeira imagem. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, É muito triste. um Amazônia pasto, né? pegando É um fogo. pasto pegando fogo. Essa aí. Vocês estão vendo? Conseguindo ver, né? É do incêndio. Uhum. Isso, do incêndio. A gente teve agora um episódio muito grande, né, do Pantanal, onde o Pantanal foi destroçado, né, pelo... Peraí, gente, tem alguém querendo entrar aqui na sala. Deixa eu ver. Carmita. Deixa eu voltar aqui. E aí, a gente teve um episódio muito, muito forte agora, né, que tá todo mundo com isso muito fresco na cabeça. Porém, essa imagem aqui, ela pode lembrar muitas outras coisas. Então, Como o incêndio na mata, aqui, Ursulina, aqui do meu lado. Teve um ser. incêndio na mata também, muito Pode grande. ser, pode ser. Ou então, por exemplo, a gente pode pensar aqui em criar uma história que vocês falem assim, eu estou vendo essa imagem como inspiração, eu sei que tem uma floresta que está pegando fogo, e será o que estava acontecendo naquele momento ali? Eu acho que eu vou fazer uma história infantil. Eu acho que eu vou pensar em falar dos animais. E aí eu vou escrever sobre, sei lá, um diálogo entre 2 animais, e esses animais estavam correndo do fogo. E aí A teve primeira um coisa que a debate. gente tem que pensar, é nos animais aí nessa hora aí, Com certeza, né? com certeza. Né? O tanto de animal que a gente perdeu, né? Com certeza. Nessas filmadas agora, não foi brincadeira. Não foi brincadeira. Depois que a gente tiver o índice do IBAMA mesmo, que a gente vai ver o choque que a gente levou, né? No sentido da fauna e da flora aqui no Brasil. Mas então, o que eu quero dizer para vocês é que a imagem, ela tá aí, vocês podem escrever sobre o incêndio que a gente teve. Mas vocês podem escrever sobre qualquer outra coisa. Quantas pessoas não colocam fogo num mato que tem do lado de casa, né? E às vezes você tá lá dentro de casa e fica aquela fumaçada danada, aí você não consegue fazer nada, já viu isso? Meus vizinhos adoram colocar fogo no mato. Nossa, aqui também. Aqui também. E aí você pode escrever uma história sobre isso. A segunda imagem é essa aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Eleição? Também eleições, né? Mas aí tem como se fosse uma caixa, né? Uma caixa de sapato, como se fosse uma pessoa depositando alguma coisa. Então, nessa imagem, você pode ver também como se fosse uma carta, né? Alguém enviando uma carta para alguém, né? Alguém depositando, talvez, um recado em algum lugar para alguém. A votação mesmo, né? As eleições. Sugestões, Uma né? sugestão, né? Vocês já viram quando a gente vai no médico ou alguma coisa assim? Que aí eles dão um panfletinho pra gente marcar se foi... Como é que foi o atendimento. E aí a gente coloca lá num Sugestão, lugarzinho, né? De sugestão. Ou então vocês já viram, gente, eu sempre participo disso. Quando eu vou no supermercado, aí tem uma promoção lá. Aí tem uma promoção, você vai ganhar, sei lá, um sorteio de 50 mil reais. Aí eles dão um negócio lá pra você escrever,
E aí você tem que depositar na urna. Vocês já viram isso? Uhum. Toda vez que eu vou no mercado que tem isso, eu faço isso, né? Aí pode ser isso Final de também. ano agora, final de ano agora começa, né? Demais, quando tem carro, Shopping, tem tudo, troca, eu não ganho começa a nenhum. sortear. Não ganho um carro, não ganho nada. Eu não ganho nem um detergente, nada. Na loja rede tem muito isso. Exatamente, mas eu não ganho nada. Então, vocês podem partir do pressuposto que a gente está pensando nessa imagem, né? Que agora teve as eleições há pouco tempo, né? No último final de semana, teve também as eleições do Trump lá nos Estados Unidos, né? Então, vocês podem falar sobre isso, mas também vocês podem falar sobre várias outras coisas que essa caixa e esse bilhete, essa mão, né, colocando no bilhete, ela quer dizer. E a terceira foto é essa aqui. Vocês conseguem ver? Não tá fazendo não, Ju, o terceiro. Agora, sim. Não tá conseguindo ver, não? Isso aí é Não, pandemia, agora né? tá. São Uma crianças representando várias religiosidades. Várias religiosidades. Também, exatamente. Então aí a gente tem uma imagem que ela vai falar muitas coisas, né? Ela vai falar primeiro de crianças, né? Tem crianças ali que estão rezando, né? Que estão orando para alguma coisa. Pessoas, como a Graça falou, de várias religiosidades, né? De vários países, de várias regiões do planeta. Pessoas que estão com máscara, né? Crianças que estão com máscara, que podem também dar a crer que eles estão passando pela pandemia, né? Que é o que a gente é o que está acontecendo. Então, quando eu estou propondo essa imagem, não é exatamente para vocês falarem, não, então eu vou ter que fazer uma história sobre pandemia, porque elas estão com uma máscara e elas estão rezando, né? Não exatamente, né? Vocês podem falar, por exemplo, a gente tem muitas coisas nessa imagem que estão dizendo coisas, né? A gente pode falar sobre crianças, diferentes crianças que estão brincando, por exemplo, né? Ou que estão em atrito, por exemplo. Ou a gente pode falar sobre crianças que foram numa missa, por exemplo, né? Que foram rezar. A gente pode falar de crianças que estão num hospital, né? Por isso que está usando essa máscara. A gente pode ter várias interpretações de uma mesma coisa. Tem alguém querendo entrar aqui? Peraí. É a Rosângela. Vocês me entenderam? Sim. Então, vocês vão ter a oportunidade de escolher uma dessas aqui, uma dessas imagens, para escrever um texto que a gente está começando a chamar de dramaturgia. Só que dessa vez, eu queria que vocês colocassem aí no caderno de vocês, depois eu vou mandar isso aqui, atividade, para vocês, mas eu queria que vocês colocassem aí, no sentido de que dessa vez vai ter uma questão que eu vou pedir, né? Vocês vão poder escolher a imagem, só que dessa vez a gente vai se atentar para fazer um texto que tenha mais falas, né? Uma fala de personagens. Então, o que vocês vão fazer? Né? Vamos supor, vocês, esse exemplo que eu dei, né? Dos animais aí. Vocês vamos supor que vocês escolheram uma história infantil que vai ser dois animais conversando, né? Um pássaro e um coelho. Pode ser. E, né, numa fantasia, né, numa imaginação, isso pode acontecer, né? Então, numa história isso pode acontecer. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rosângela. E aí... Desculpa entrar agora, mas é por causa que choveu demais aqui, ainda está chovendo muito, hein? Choveu muito granizo. Tá tranquilo. O Vinícius falou aí também que estava chovendo. Tá bom. Tá tranquilo. E aí... Aqui também, Juliana. Onde eu tô, tá relampeando, trovejando. Tá, mas tá tranquilo, gente, tá tranquilo. E aí, vocês têm essas duas possibilidades, né? Vamos supor que vocês colocaram esses dois personagens conversando. Então, vocês vão apresentar esses personagens, né? Onde que eles estão, qual que é a situação, o que está acontecendo. No caso aqui, né? O lar deles está pegando fogo, eles estão perdendo tudo, né? Os outros animais devem ter corrido todos, ou alguns já estão mortos também, né?
Então, eles vão ter um diálogo, né? Eles podem estar se ajudando, eles podem estar... Pode estar acontecendo muitas outras coisas, e aí vocês vão escolher qual que vai ser esse contexto dessa história, e aí vocês vão colocar as falas do personagem, né? Então, o pássaro falou... e o pássaro falou, 2 pontos, travessão. Vocês já aprenderam isso, né? Não sei se vocês já aprenderam com a Ana Raquel de português, ou se vocês já aprenderam com outros professores antes. De quando a gente tem que fazer uma fala de um personagem, a gente, na frase anterior, a gente coloca 2 pontos e um travessão embaixo, né? Ou não? Nós estamos aprendendo essa aula. Tá aprendendo agora, né? Pode Ok. ser que amanhã ela consiga chegar aí. Amanhã a gente tem a live, né? Eu acho que amanhã vocês não vão ter a aula, não. A aula com a Ana, não. Amanhã vocês vão ter a live do Paulo, da Yara aí, que vai estar representando vocês, né? A gente lá, com a Sara. Mas eu vou explicar, né, assim, bem de forma básica para vocês, né? Quando vocês começarem a aprender sobre isso com a Ana Raquel, vocês, né, depois, quando a gente for fazer um outro texto, né, ou alguma outra leitura, a gente vai começar a identificar e firmar mais essas questões de pontuação. Mas quando você falar, o pássaro falou, né, aconteceu alguma coisa, né, eles estavam caminhando e quando eles viram uma chama laranja e o ar começou a ficar nebuloso, eles começaram a tossir e o pássaro falou, 2 pontos. Quando alguém vai falar, né, no caso do pássaro ou do coelho, nessa história, 2 pontos. E aí vocês vão para a linha de baixo, vocês vão colocar um travessão. Um travessão nada mais é que... Deixa eu fazer aqui para vocês. Ver se eu consigo fazer em algum papel. Um parágrafo? Um traço, né? Isso, é um traço. Né, eu vou colocar aqui assim. O pássaro falou. Porque aí vocês já vão saber como fazer. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Não sei se vai dar, não. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa aqui? Não. Não, só se coloca na tela maior. Não. Deu. Põe perto do... Põe perto da câmera que deu certo. Da câmera, Da câmera, vê se tá dando. Deu, tranquilo. Viu? O pássaro falou. O pássaro falou 2 pontos e aí tem um travessão embaixo. Sim. Na frente desse travessão, vocês vão escrever. Aí o pássaro falou o quê? Aí ele falou assim, sei lá, precisamos correr. Pode ser isso, né? Pode ser qualquer outra coisa vocês que vão criar. Toda vez que mas Juliana, deixa eu te falar. Precisamos correr, aí começa com letra maiúscula? Sim. Todo início de frase, a gente começa com letra maiúscula. Todo momento que a gente deu um ponto final, né? A gente fez o nosso raciocínio lá, né? Vocês apresentaram um personagem. O pássaro era um pássaro verde, da espécie tal, e que estava numa árvore. Ponto. Toda vez que vocês acabarem com ponto, a próxima frase, vocês começam com a letra maiúscula. O coelho era branco e vocês vão desenvolvendo. Entendeu? Deu para entender, Rosana? Estou entendendo. Eu estou anotando aqui. Então, toda vez que a gente tiver o travessão com a fala de alguém, a gente vai começar com letra maiúscula. E aí você vai fazer essa fala, né? Colocou na frente do travessão, colocar essa fala e depois vai continuar a história normalmente. Aí vamos supor que o outro personagem vai falar. Aí vocês vão para a linha de baixo, colocam um travessão e aí escreve. Ou então, se vocês estiverem achando muito difícil, o que vocês acham? Vocês acham isso difícil? Se vocês acharem difícil, eu tenho uma nova sugestão. Me fala aí se dá para ir ou se vocês querem saber a nova sugestão. Juliana, dá a nova sugestão que a gente pode, né, Juliana? Eu acho que tá bom. Tá, então, já que alguém falou aí que é pra gente dar a nova sugestão, vocês podem escolher. Ou vocês vão fazer dessa forma do travessão, que eu expliquei aqui, ou vocês vão fazer assim, né? O pássaro
falou. E aí vocês vão escrever assim embaixo. Pássaro, 2 pontos. E aí vocês vão escrever a fala do pássaro. Aí embaixo, vamos supor que o coelho respondeu. Vocês vão colocar coelho, 2 pontos. E aí a fala do coelho. Né? Porque aí a gente dá nome pro personagem. Né? A gente já sabe quem está falando, né? Quem foi. Porque quando a gente coloca um travessão, é obrigatório a gente colocar na frase acima quem falou. O pássaro falou, 2 pontos, e aí vem o travessão com a fala. Agora, se a gente não coloca quem falou, a gente só coloca o travessão, a gente vai ficar perdido na história. Porque a gente não sabe quem falou, pode ter sido o coelho, pode ter sido o pássaro, né? Então, se vocês quiserem fazer dessa forma, vocês têm obrigatoriamente, antes do travessão, uma linha acima, colocar o coelho falou, 2 pontos, ou o pássaro falou, 2 pontos. Agora, se vocês não querem fazer isso, vocês já colocam, né, na linha abaixo. E o pássaro falou, aí vocês colocam pássaro, 2 pontos, e a fala do pássaro. Depois coelho, 2 pontos, a fala do coelho. Ok? Agora você me confundiu. Confundi? Vamos lá, me fala sua dúvida aí. O que tá pegando? Pode me falar. Porque você falou assim, ó, o pássaro falou, 2 pontos. Aí colocou um travessão, precisamos fugir. Sim. Certo? Uhum. Agora, o pássaro falou, 2 pontos. Aí você tem que falar, o pássaro, aí eu coloco embaixo, sem travessão, o pássaro falou isso. Ok, olha como que você pode fazer, né? Em vez de você colocar o pássaro falou, 2 pontos, eu não estou explicando agora o do travessão, não. Estou explicando o outro, né? Sim. Em vez de você colocar o pássaro falou 2 pontos, você pode colocar ele falou. Em vez de você colocar o pássaro ou o coelho falou, você coloca ele falou. E aí você coloca embaixo quem que falou, né? O pássaro, 2 pontos, ou o coelho, 2 pontos. Então, quer dizer que, por exemplo, ele falou, aí eu coloco 2 pontos. Sim, você vai colocar assim? 2 pontos, ele falou, 2 pontos. E aí você dá o nome de quem falou, né? Aí agora eu coloco assim, o pássaro, sim. Aí sem travessão. Sem travessão, aí não precisa. Porque aí a gente já está entrando numa escrita de dramaturgia. A dramaturgia no teatro, ela não tem esse travessão. Muitas das vezes ela não tem esse travessão. O travessão ele só é usado no português, em alguns gêneros de escritas. Mas a gente está passando por ele porque é importante. Vocês vão ver que tem muitos textos que têm esse travessão e que vocês precisam entender o que ele está fazendo ali, né? Para fazer sentido para o texto também. Eu coloquei assim, ó. Ele falou, 2 pontos. O pássaro falou, vamos fugir. É isso? Sim. Às vezes você não precisa nem colocar o pássaro falou. Você só coloca pássaro. Porque você já falou que ele falou, né? Em cima. Você já colocou ele falou. Então você coloca pássaro, 2 pontos, e escreve o que ele falou, né? Precisamos fugir. Aí, então embaixo, eu tiro o e coloco os 2 pontos. Ele falou, 2 pontos. Aí na linha de baixo, pássaro falou, vamos fugir. Você não precisa colocar pássaro falou. Você coloca só pássaro. E aí coloca 2 pontos e coloca precisamos fugir. Aí vamos supor que o coelho vai responder. Fugir. Como é? Eu estou refazendo aqui para me poder entender. O pássaro falou, 2 pontos, né? Aí eu coloco aqui, não, ele falou. Aí eu coloco 2 pontos. Aí, pássaro, vamos fugir. Isso, pássaro, 2 pontos, vamos fugir. Aí vamos supor que o coelho vai falar, logo em seguida. Sim, precisamos fugir. Vamos para aquela árvore. Isso que você queria que ele falasse. Então, o pássaro foi lá. Você colocou pássaro, 2 pontos, precisamos fugir. Aí você vai colocar embaixo, coelho, 2 pontos. Sim, precisamos fugir, olha aquela árvore. Deu para entender? Você só vai colocar quem está falando para mim, se é o pássaro ou o coelho.
Você vai escrever pássaro ou coelho. E o restante você pode colocar a fala. Deu pra entender ou não? Será que ela caiu, gente? Não, aqui. Eu consegui voltar. Tá. Consegui voltar. Tá difícil aqui hoje, viu? Você podia, por favor. Você podia. Porque, como parou aqui para mim, eu não entendi o que você falou. Vocês querem que eu escreva para vocês? Eu posso escrever aqui. Escrever no computador mesmo, aí vocês vão ver no computador. É porque eu já. O que vocês preferem? Dá um exemplo pra gente. Pode dar, Juliana, exemplo. Então tá, eu vou abrir aqui Melhor. documento. Aí vocês estão vendo minha tela, né? Tá. Uhum. Então vamos lá. Vamos ver se dá tempo de a gente dar um exemplo aqui. Ai, meu Deus. Quem que tá bocejando aí? Eu. Eu ouvi agora. Vamos lá, ó. Eu tô com a pressão baixa, Ju. Não tô bem hoje. Tudo bem, Ai. tá tranquilo. Só tô brincando. Então vamos Tá lá. bom. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Um dia ensolarado. Exatamente. Um dia ensolarado. Um dia ensolarado, vamos lá. Alguém me ajuda? Um dia ensolarado. Vitória foi visitar sua avó Edith. Chegando no portão da casa de sua avó, ela gritou. 2 pontos. Estão vendo aí, né? Uhum. Ela gritou. Aí parte de baixo. Aí agora vai para a linha de baixo. Vocês têm 2 opções. Vocês vão dar um travessão, só que aqui fica um travessão pequenininho, vocês estão vendo, né? Mas o travessão ele é maior, esse risco. Estão vendo aí, ó? Ô de casa. Estão conseguindo ver? Então, 3 pontos de exclamação. Isso, ô de casa, que eu escrevi. Vocês têm a opção de fazer desse jeito, a fala dela, né? A fala dela, quando eu coloco ela gritou, é a Vitória que gritou, né? Porque a Vitória foi visitar a avó e chegou no portão e foi gritar, né? A avó. Aí eu coloquei, ela gritou. Então vocês colocam um travessão embaixo e colocam a fala. Ou vocês podem fazer o seguinte, vocês apagam esse travessão e colocam Vitória, 2 pontos. Aí, ô de casa. Aí, embaixo, avó, só a avó. Tô indo. Entrar. Tá vendo? Vocês conseguem entender? É só a gente colocar quem tá falando. Vitória, 2 pontos, falou tal. A avó, 2 pontos, falou aquilo. Aí vamos supor que agora vocês não querem mais falar falas, né? Quer contar alguma coisa. Aí vocês vão para a linha de baixo e vai escrever. A Vitória entrou sorridente na casa da avó e viu vários panfletos de vereadores. Isso eu estou tentando ir para aquela imagem, aquela segunda imagem, né? Que a gente tem a imagem da votação. Vocês viram, né? Que eu coloquei lá. Vocês estão vendo como que a gente vai desenrolando a história? Deixa eu te falar, Juliana. Oi. Você quer que conta as 3 imagens em um texto só também? Uma história? Não. Pode ter um só. Vocês vão escolher uma imagem só, daquelas que eu mandei. Eu vou mandar para vocês lá no grupo também, tá? Depois é só vocês abrirem. E vocês vão criar uma história a partir de uma imagem que você escolher. Vamos supor, Paulo. O Paulo escolheu a imagem do incêndio. Então, ele vai escrever sobre aquela imagem.
Você vai colocar a sua imaginação para funcionar e escrever sobre isso. Ô, Ju. Oi. Eu já escolhi a minha. Qual que você escolheu? A da urna. Então, beleza. Então é isso. Aí cada um vai fazer essa escolha, cada um escolhe o seu, e aí vocês vão me mandar para a próxima semana. Só que na próxima semana, semana do dia 24, né? Nossa aula seria dia 24. A nossa aula vai ser dia 26, porque eu vou trocar com a professora de física. A professora de física vai dar aula na terça-feira e eu vou dar aula na quinta-feira. Beleza? Então vocês têm um prazo até quinta-feira da semana que vem para me mandar. Tá certo? Ok. Juliana, pode falar. Deixa eu perguntar, ali no lugar de Vitória não precisa travessão? Embaixo. Ela gritou. Não precisa. Vamos pensar assim, que a gente vai tirar isso de travessão. A gente já vai colocar Vitória, ou a avó, ou o pássaro, né? No sentido de você coloca o nome da pessoa e 2 pontos. E a fala. Se quiser colocar, coloca, né, Ju? Se alguém já tiver mais facilidade no sentido de colocar, pode colocar. Mas é importante a gente já colocar quem está falando, porque aí a gente já começa a dar um caráter de dramaturgia. Porque daqui a pouco, quando a gente for fazer outros exercícios, vocês vão ter que fazer isso, né? A gente vai ter que tirar, a gente vai ter que eliminar esse travessão. Então já é mais fácil vocês fazerem dessa forma. Aqui no fundo de casa tem uma mata, né? É ótimo, gente. Observem o dia a dia de vocês. E veem aonde que essas imagens aí podem encaixar. Né? Por exemplo, todo dia a gente tem que usar para sair, a gente vai no mercado, a gente tem que usar essa máscara, não tem? Por que a gente não pode escrever sobre isso? A gente está vendo uma criança ali, mas tudo bem, a criança ali tem uma imagem também sobre a questão da máscara. Então a gente pode falar de crianças que estão com máscara, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então vocês podem soltar a imaginação de vocês. Agora, só para terminar... Oi? Eu passo mal, eu tenho fobia, eu passo mal com essas máscaras quando tem que sair. Essa máscara, ela é muito difícil, mas a gente tem que usar, gente, porque, nossa senhora, o trem tá complicado. Aqui, a última coisa, eu vou fazer Vou fazer Professora. a lista de vocês aqui, rapidinho. Peraí, Alisson, rapidão. Vamos lá, a Adriana tá aí? Não? Adriana tá ou não? Alessia tá aí? Presente. Andressa tá aí? Acho que a Andressa tava, né? Vinícius tá aí? Vinícius tá. Alisson tá, né? Presente, professor. Andressa tá. A Eliane tá? Ou não? Carmita? Presente. Tá. Geralda tá. A Graça tá. Presente. Tá. A Yara tá. Miralva tá aí? Tô aqui. A Dona Maria tá aí. O Paulo tá aí. Presente. Também tô, professor. Tá aí. A Adriana tá aí, né? A Adriana que falou agora. A Rosângela tá aí. Ela tava dormindo. A Sheila. Lopes. A Cirlane. Presente. Tá? Ok. Presente. Eu deixei de falar de alguém? Sheila tá, né? Deixei de falar de alguém ou não? Acho que não, né, pessoal? Aqui, se alguém tiver com muita dificuldade, né, do que eu expliquei para fazer um exercício, me manda mensagem que eu posso explicar novamente, tá? Para mim não é um problema, a gente pode explicar do início novamente. Tá? Vou mandar para vocês a atividade e agora vocês correm lá para a aula do professor de geografia. Senão ele vai, Essa aula, que número que é essa aula, por favor, Juliana? Aula 9, nossa. Ah, tá, obrigada. Tá? Beijão pra vocês, viu, gente? Até quinta-feira. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Gente, amanhã não esqueçam dos amigos de vocês aqui. Paulo e Yara vai estar lá, nos representando, falando muito bem. Não é não, gente?
Vão lá Com amanhã às 20 certeza. horas, hein? No Tá bom, canal boa do noite. Arejo. Beijão pra Boa vocês. noite. Boa noite. Juli- Boa noite a todos. Juliana, Boa noite. Boa noite. Oi, quem tá me chamando? sou eu, Juliana. Pode falar, Alisson. pode falar. Então, eu achei um desenho meu aqui e te mandei. O que você achou dele? Muito legal, eu vi seu desenho. Muito massa. Então, Você parou de só que eu nunca desenhar? parei. Por quê? Ah, desinteresse, Tô. entendeu? Sacanagem, hein? Então, essas coisinhas assim, eu tenho tudo, eu pedi aquela guitarra sozinho, eu pedi desenho sozinho, entendeu? Entendi. Entendeu? Aí você vai Foi começando certo. a fazer, depois você começa outra coisa, é isso, né? Não, porque foi assim, eu fazia nas aulas, entendeu? No tempo livre lá. Aí eu parei, aí eu tive problema na minha escola lá, sabe, na minha escola, falei pra você? Então, Sim, aí sim. foi lá e eu fiquei meio desanimado, Entendi. entendeu? Ah, Foi mas isso. volta só, volta, tá muito bacana. Então, mas aí eu vou ter que treinar tudo de novo, porque eu esqueci tudo. Até tocar guitarra eu esqueci por causa das aulas, Uhum, entendeu? que começou, né? A gente É, tem que treinar um pouquinho a cada dia. Ô, e eu pessoal, treinava aqui, 8 horas Dona por dia. Maria, Vinícius, já começou a aula de geografia lá, vocês podem sair aí. Então, boa noite, Juliana. Tá? Boa noite pra vocês, tá, Alisson, também. Tchau, Dona Maria. Entra lá na aula de geografia, tá?